Tem vários, né? E, por exemplo, nós temos aqui, para vocês verem, várias histórias. Uma delas, a mãe que perdeu uma filha. Olha a história. O Padre Fábio, além dele ser muito sábio, além dele ter todo o dom da palavra, todo o dom da pregação, maravilhoso músico, ele é humano. O que mais me marcou foi que ele virou e falou assim, eu queria muito que todas as mães e todos os pais, nesta noite, antes de dormir, fosse no quarto dos seus filhos e desse a bênção para os seus filhos. Mesmo se seu filho está dormindo, se seu filho está viajando, se seu filho já é adulto, abençoe ele. Faça o sinal da cruz na fronte do seu filho, abençoe ele. Porque como a Patrícia hoje à noite queria abençoar a Gabriela. Então você que tem o seu filho em casa, você que tem o seu filho vivo, abençoe o seu filho por mais esse dia, por mais essa noite. Então isso me marcou muito. Essa é uma mãe que perdeu uma filha e ela conseguiu se recuperar graças a esse apoio do Padre Fábio. A Patrícia, ela ligou, ela contou ao vivo assim na história. O programa a gente não tem como controlar quem liga, né? E ela me contou, padre, eu tive que sepultar minha filha essa semana e eu não dou conta mais de continuar minha vida. E naquele momento ela me deixou totalmente sem palavras, porque às vezes a gente tem a pretensão de dar uma resposta pronta, né? E eu disse, minha filha, o que eu posso agora é fazer chorar com você. É dizer que eu sinto, que eu estou do seu lado, e depois a gente ficou amigo. Foi bonita a maneira como a Patrícia reconstruiu a vida dela, junto com o Álvaro, o esposo, porque a dor de perder a Gabriela fez com que elas abrissem os olhos para a vida, para aquilo que eles ainda tinham. Eu sempre digo, eu tenho tido a oportunidade de ter a minha mãe agora do meu lado. Fiquei muito tempo longe dela. E às vezes eu tenho a tentação de perder a paciência com ela, porque está mais velhinha, né? Tem um ritmo diferente da gente. Aí eu paro, olho e fico pensando, eu não sei quanto tempo eu vou ter você na minha vida. Às vezes ela conta a mesma história 10 vezes, né? Na 9ª vez eu tenho vontade, para, mas já sei. Essa é uma bela lição para todo mundo, até porque um dia, se é que você vai chegar lá, você vai chegar e vai também mudar o teu ritmo, você vai envelhecer, tem que entender esse lado. E aí eu fico pensando, só deixa ela contar de novo, porque vai chegar um momento da minha vida em que eu vou querer ouvir essa história e ela não estará aqui para contar. Eu acho que o bom do amor, sabe, minha gente, e evangelizar é isso. É fazer na vida o que fez na vida da Patrícia. A gente olhar para as pessoas que a gente tem e pensar assim, eu não sei quanto tempo eu tenho você. Não vou perder tempo com bobagem, não vou perder tempo com picuinhas, eu não vou perder tempo com rancores, com desamores. Vou aproveitar o tempo agora. Está aqui do meu lado e eu quero amar. Você vê que nesse caso que o Padre Fábio contou, ele mostra não só a sinceridade, como não mostrou nenhum tipo de arrogância, porque ele, a partir do momento que ele não teve o que falar efetivamente para a Patrícia, a não ser chorar com ela, qualquer um gostaria de ter uma palavra salvadora, de se mostrar acima do bem e do mal, para dar o caminho, até de alívio, no caso da Patrícia. Imagine, nesse caso, uma mãe que perdeu, num acidente, 2 filhos, um marido. Aí, na missa do 30º de um mês, do 30º dia, o pai dela sofre um infarto e morre na igreja. Você imagina uma mãe que está hoje vendo o Padre Fábio e que passou por isso, perder 2 filhos, um marido num acidente de carro e ainda, um mês depois, na missa, chorando ainda a morte do marido e dos 2 filhos, perde o pai de infarto. Essa é a história. Algo que eu provei e que mudou muito a minha vida também diante do ministério do Padre Fábio de Mello e das palavras dele, foi provar o poder da ressurreição. Ele lembra disso, foi quando ele disse para mim, minha filha, se a terra está em festa, o céu também estará. Então dance, né? Até então ele não me permitia fazer nada que minhas filhas gostavam. Eu achava que eu estava sendo injusta, fazer algo que elas gostavam e elas não estavam ali. E eu pensava que eu nunca mais ia conseguir fazer nada que elas gostavam. E ele olhou para mim e falou, deixa suas filhas ressuscitarem. Faça aquilo que elas mais gostavam de fazer. E foi uma palavra libertadora. Aos poucos aquilo, sabe, foi me restaurando
foi me curando. E a partir daquele dia eu passei a fazer o que elas gostavam, a ser uma nova mãe, a ser uma nova mulher. Hoje eu sou uma nova Lucimara, eu não sou a mesma Lucimara de 2 anos atrás. Não tem como eu voltar atrás, não tem como mais eu ser aquela mulher, aquela mãe. Hoje eu sou uma mãe cheia de marcas, de sofrimento, de dor, mas as marcas do Eterno estão em mim. São histórias de mães com o padre Fábio de Mello. Foi bonito, sabe, Fausto? Porque a Lucimara, eu a conheci logo depois dessa tragédia toda que aconteceu na vida, e a gente foi para a Terra Santa juntos. E teve uma noite que nós estávamos em Jericó, em que o grupo estava todo em festa, dançando, e eu olhei assim, vi de longe, ela toda quietinha no canto, muito triste, e eu me aproximei, minha filha, você precisa dançar. Tinha 1 ano que as filhas tinham morrido, e o marido... Você não sabia da tragédia? Sabia, eu já tinha acompanhado. E aí ela me disse, padre, eu não tenho coragem, eu nunca mais vou dançar na minha vida. Eu falei assim, suas filhas gostavam de te ver dançar? Ela falou, muito. Faça por elas, que é o momento da vida que você não tem como ressuscitar os mortos. Ressuscite os vivos, ressuscite a sua vida. Porque muitas vezes, Fausto, o grande problema é quando nós sepultamos uma pessoa que a gente ama, muitas vezes a gente se sepulta também. E é tão bonito ver um pai, ver uma mãe fazer uma obra bonita na vida, por causa do filho que morreu, reconstrói a dor, né? Porque diante de uma tragédia eu posso também ficar trágico, posso perder as esperanças. Quantas pessoas fizeram coisas bonitas pelo mundo, pela vida, justamente por causa da dor? Viveu bem o momento da dor. É o que Jesus nos ensina o tempo todo. A ressurreição nasce da dor, isso não é uma frase só. É quando a gente vive o processo do sofrimento em nós, a gente descobre que alguma coisa em nós fica melhor por causa disso. Tantas instituições nascem, não é verdade? De pais que perderam os filhos, pessoas que tiveram uma tragédia na vida e que depois daquilo reconstruíram a vida de maneira mais bonita. Histórias de mães com o padre Fábio de Mello. História da mãe de uma criança autista. O padre Fábio tem uma peculiaridade muito interessante, que é lidar muito com sofrimento, né? Talvez até por ele ter vivenciado muito disso na vida dele. E ele, quando me conheceu, ele sabia que eu tinha uma grande dor naquela época, que hoje é uma grande felicidade, na verdade, que foi o nascimento do meu filho, e é uma criança especial, eu tenho um filho com autismo. Então, esse formato do padre Fábio de ver o sofrimento de uma forma assim tão concreta, mesmo sofrida, e aí a partir daí a gente tentar a ressurreição, foi justamente nisso que ele me ajudou. Com as suas palavras eu comecei a entender que a cruz existe, que ela precisa ser carregada com alegria, e essas sempre foram as palavras dele para todos nós. Quero pedir sua bênção e quero que você saiba que nós estamos com saudade de você e esperamos te ver muito em breve. A identificação do padre Fábio de Mello com todo tipo de mãe, como ele canta na música Todas as Mães. E afinal é o seguinte, um padre com essa pinta de cantor pop, com roupas normais, jovem, embora culto, tudo, assim mesmo, lógico que desperta polêmica, curiosidade, ele sabe disso. Então o que a gente fez? Com as emissoras afiliadas da Rede Globo, saímos pelo Brasil gravando impressões, opiniões, comentários, perguntas de toda a galera. E o padre Fábio, que não sabe ainda, vai aqui responder, porque ele sabe que quanto mais você aparece, quanto maior o sucesso, maior a curiosidade. Então está no ar o Eu Acho, um painel de opiniões sobre o que a galera acha do padre Fábio de Mello. Solta a primeira. Eu acho o padre Fábio de Mello um popstar, porque para mim ele é muito mais um cantor do que um cara que prega a palavra de Deus, e para mim é isso, para mim é um popstar, tanto como uma banda de rock ou um Rolling Stones que veio no Brasil, assim como o Papa também. O senhor vê isso de forma positiva ou negativa? Primeiramente, eu acho que toda pessoa tem razão de pensar, né, o Fausto? Porque cada um faz a experiência do outro como pode. Razão de pensar e liberdade de se expressar. Claro, com certeza. E é interessante porque quando a gente se expõe com esse trabalho de música, a gente aparece muito mais com o trabalho da música. Mas eu tenho toda uma vida de padre que acontece também nos meus bastidores e no meu dia a dia, né? Mas isso é o mais importante, quando a gente descobre que, mesmo na diferença, mesmo com essa responsabilidade de fazer um trabalho com